Bom, voltando aí da pausa, continuando aqui no exemplo que a gente fez, né? Antes, com quatro filhos, quatro processos filhos resolvendo uma expressão, um somatório. Agora a gente vai fazer com várias threads, tá? Então a primeira coisa que aparece aqui é a função pthread create, né? Então essa função ela cria a thread. Então essa função ela tem alguns parâmetros, né? Então aqui está discutindo algum deles. Então o primeiro parâmetro que ela precisa é de uma variável de um tipo especial, tá? De um tipo especial que é produzido pela que está descrito no próprio cabeçalho, né? No próprio arquivo cabeçalho lá, o ponto H que é envolvido com essas funções de thread, né? Então, essa pthread create, ela está dentro de uma biblioteca que segue o padrão POSIX, né? E todas essas funções, né? A biblioteca com essas funções, ela está incluída na biblioteca do C. No caso aqui do Linux, na glibc, né? Bom, então você precisa ter uma variável com esse tipo, né? Essa variável ela vai receber da pthread uma identificação. Essa identificação ela vai distinguir a thread que você criou dentro do processo, tá? E também para poder utilizar as funções dessa biblioteca. Então, todas as funções dessa biblioteca vão fazer referência a esse valor retornado pela pthread create, né? Então, essa variável vai guardar esse valor e todas as funções que você vai utilizar daí em diante vão que seja dessa biblioteca, né? Vão utilizar essa identificação, tá? Bom, a thread também você precisa configurar a thread, né? Como vão ser os atributos, né? Então tem um monte de atributos. Eu sinceramente não sei quais são esses atributos todos, né? Então o que o pessoal costuma utilizar é passar como atributo o null, né? Esse null aqui seria a configuração padrão. Tem todos os atributos padrões que são associados à thread que vai ser criada, né? Coisas adicionais normalmente o pessoal quer configurar o tamanho da pilha e outras coisas desse estilo, tá? Aqui a gente vai usar esse null, porque não sabemos muita coisa. Bom, além disso, né, a thread ela vai estar associada a uma função, né? A uma parte do código, né? Então você tem que informar o nome dessa função na hora de chamar a pthread. E essa função ela trabalha com um argumento, né? Em geral, esse argumento é uma struct. Então você tem que passar o endereço dessa struct, né? Tem que passar um ponteiro para essa struct, dessa struct para a função, para a thread associar essa função. Então aqui de uma maneira assim gráfica, né? Então o azulzinho que está aqui, né? Esse grande azul aqui é a thread, né? Ela vai ter uma identificação, essa identificação vai ser gerada pela pthread, né? E vai ser colocado na variável que você criou, né? Que tem um tipo especial essa variável. Então essa variável aqui está como x aqui, então você está passando o endereço dela, né? E aí nela vai ter essa identificação. Esse null, né, é a configuração da thread, dos atributos, né?
Essa aqui é a função que a thread vai executar, né? Então o nome dela é worker aqui no nosso programa, né? E também tem que passar o endereço do argumento, né? O argumento é um ponteiro, na verdade o argumento é o ponteiro para uma struct. No caso aqui é essa nossa struct que ela tem esse corpinho aqui, né? Então ela tem uma identificação. Então, também tem várias identificações que isso aí pode trazer algum tipo de confusão. Essa aqui é a identificação da thread para poder usar a POSIX, tá? As funções do POSIX lá. Então, todas essas funções vão fazer referência a essa thread aqui. Essa aqui é para o programador que cria, né? Para a gente saber qual a thread que a gente está trabalhando. Então, na nossa thread, então, ela vai ter uma informação de início e fim, que é o início e fim daquele bloco de valores que a gente... A mesma coisa que a gente fez lá para os processos filhos, né? Cada um tinha uma faixa de valores, então cada um tinha um início e o fim dessa faixa, né? Então, o argumento, na verdade, é o endereço dessa struct aqui. Então, o endereço dessa struct vai ser usado na função, né? Então, a função vai fazer o cálculo usando essas informações aqui que são passadas, e a thread que executa essa função. Tá? A thread tem uma identificação que é criada pelo pthread, né? Além disso, existe uma outra identificação que é o próprio sistema operacional que cria, né? Toda thread no sistema operacional ela tem uma identificação, e que quem vai usar essa identificação é o escalonador. Beleza? Então, aqui a gente não lida com ela, tá? Só saiba que ela existe. Então, em algum momento, eu já falei que um processo tem uma coisa chamada PCB, né? Que é uma estrutura que descreve todos os atributos, todas as coisas que um processo faz e tem. A mesma coisa para thread, né? No Linux, ele não há uma diferença entre thread, não, uma diferença assim, de representação entre thread e processo, né? Então, no Linux você tem uma task struct também, que também tem todos os atributos e tem o seu próprio ID, né? Então, até que ele chama de TID, né? TID. No processo é PID e na thread é TID, né? Thread Identification. Mas aqui a gente não está mencionando sobre ela, mas são várias identificações que podem confundir a cabeça da gente, tá? Uma identificação aqui é o pthread create passa, e a outra identificação é que a gente utilizou aqui para identificar nossas threads, porque a gente está usando a gente vai usar um array, né? Então cada linha do array é uma thread, tá? A gente vai fazer um array de structs, então cada linha desse array é a identificação, é o índice de uma thread, tá? Então isso aqui esse ID é o índice da thread. Então tá aqui, ó, o trabalho é dividido entre 4 threads, né? Então, a thread 0 vai do 1 ao 250 mil, a thread 1 250 mil e 1 até o 5 mil, e papapá, né? Cada thread vai fazer a soma da sua parte, o somatório dessas coisas ao quadrado. Depois o programa principal vai juntar todos esses valores parciais. Aí vai ter uma variável global, que se chama resultados, né? Então você também tem o resultado 0, resultado 1, resultado 2, resultado 3, que faz associação com cada uma das threads 0, 1, 2 e 3. Né? Cada uma vai dar um resultado, então aqui vai ser armazenado os resultados. Né? Então é um vetor de 4 linhas, uma para cada thread guardar o seu resultado. Embora seja uma variável global ela é compartilhada, né? Ela é visível por todas as threads, então uma variável global sempre necessitaria de ter
um controle para usar a seção crítica, né? Lembra disso, né? Para evitar condições de corrida, race conditions, né? Então, deveria ter isso, mas o interessante é que essa variável aqui, ela tem 4 linhas, né? Cada thread vai atuar em cima de uma única linha, então não, elas não vão entrar em atrito, não tem conflito, tá? Então não precisa de nenhum mecanismo de sincronização aí. Então aqui está definindo como é que é essa struct, né? Essa struct trabalho, do tipo trabalho, né? Então tem a identificação da thread e o início e o fim a marcação do seu intervalo, né? Então, por exemplo, a thread 0, o início dela é 1 e o fim dela é 250.000. Tá? Então aqui está a função que a thread executa, né? Cada uma das 4 threads vai executar a mesma função, é igual lá os 4 processos filhos, né? Cada um executava a mesma função, a única coisa que era diferente eram os argumentos que eram passados de acordo com a faixa de valores que cada uma atua, né? Então, o que a gente vai ter que passar, né? É, eles vão usar o início, né? E o fim, tá? Para fazer o somatório. A quantidade de valores vão ser elevadas ao quadrado e somadas. Então, vamos ver o que tem aqui. O que está sendo feito aqui? Bom, o T aqui é a struct da thread, né? É a thread um ponteiro para thread, né? Originalmente esse ponteiro ele é void, então o que está acontecendo aqui é que está sendo feito um casting, né? Está fazendo com que esse ponteiro aponte para algo que seja desse tipo aqui, uma struct que seja desse tipo, tá? Então aqui a variávelzinha que vai armazenar o valor do resultado, né? O somatório. Só que essa variável é local, então você também não precisa. Essa variável local ela é criada dentro da pilha da thread, então você não precisa se preocupar com sincronização também, né? Ela não é acessada por todas as threads, é só pela thread atual, né? Em cima da sua variável local. E aqui está efetuando aqui a soma, né? E depois, o que vai acontecer aqui? Aqui é a variável global, lembra, né? Resultados é a variável global, mas a variável global está aqui se referindo a uma determinada identificação da thread, né? Então, por exemplo, resultado da thread 0, então aqui vai botar o resultado da thread 0, né? Na thread 1, o resultado da thread 1, thread 2, resultado da thread 2 e thread 3, resultado da thread 3. Então fica lá, está preenchendo o vetor. Então, aqui vamos ver a explicação aqui embaixo. A variável global, resultado da thread, um array, resultado 0, 1, 2, 3. Cada thread escreve o seu resultado em uma posição diferente. Não há compartilhamento, não há disputa, não necessita de sincronização. Aqui, o que está acontecendo?
Então aqui, olha, aqui está sendo criado aquela variável especial, né? Que tem um tipo especial. Essa variável TH é que vai receber o identificador que é fornecido pela pthread create, né? Beleza? Então esse TH vai entrar dentro lá da criação da pthread. Aqui, ó, pthread create, né? Ó, a primeira coisa aqui, ó, o TH, né? Então aqui vai estar o endereço da posição 0, endereço da posição 1, endereço da posição 2, endereço da posição 3. Então tá identificando cada uma das 3 threads com um valor que é fornecido pelo POSIX lá. Beleza? Aqui está fazendo o array das structs, né? Então, cada linha desse array é uma struct que tem a identificação da thread dada por você, não é essa identificação aqui de cima, é o índice, né? Cada thread é identificada pelo seu índice, né? E aqui está preenchendo cada struct. Cada struct da thread, né? Então, a thread 0, começa pela thread 0, né? E aí identifica ela com 0. O início dela é aquele mesmo esqueminha lá, né? 0 vezes bloco, 0 mais 1. É onde inicia na posição 1, né? Se for k igual for 3, quer dizer, se for a última thread, né? O fim é igual a n. Se não for, o fim é igual a k mais 1, no caso é 0. 0 mais 1, 1 vezes o bloco é 250, então vai do 1 ao 250. E as outras faz a conta mais ou menos parecida com isso. E uma vez que essas structs estão cheias, né, preenchidas, aí chama a pthread create. A pthread create você passa o endereço, o identificador oficial de cada uma do POSIX, passa a configuração, passa o nome da função e passa o endereço dessas structs aqui, desse array de structs, né? E automaticamente, quando ela é chamada, o que vai acontecer é o seguinte: vão ser criados os índices, né? Os índices vão ser devolvidos aqui e automaticamente começa a função work é chamada e automaticamente é executada a função em cima daquela thread com essa identificação aqui que foi, né? Thread 0, depois a thread 1, depois por aí vai, tá? Aí depois, o que temos? Então aqui depois tem esse for aqui que vai varrer as 4 threads, né? Ele então vai esperar cada thread terminar. Como ele espera? Então tem esse pthread join aqui, que é um tipo de sincronização que é feita para esperar a thread terminar, né? E vai acumulando os resultados lá no total, né? Então ele vai somando, ó. Tem o resultado 0, mais o resultado 1, mais o resultado 2, mais o resultado 3, né? E aí depois mostra o total. Enrolei aí vocês? Então, lá no outro slide anterior, você tinha a descrição da função, o que a função faz, né? Que ela calcula a soma dos quadrados de cada intervalo. Cada thread manda o seu intervalo.
Então, cada intervalo está sendo calculado aqui. Então, quando que a thread manda o seu intervalo? A thread manda o seu intervalo aqui. Quando tem um pthread create, ela já chama a função e já passa os seus valores, né? Os seus intervalos, aí faz o cálculo, aqui já vem o resultado, né? O resultado já colocado lá na função, né? Tem que voltar para a função para lembrar como é que era, né? Oh, acho. Ah, tá. Então aqui ela já põe o resultado aqui, né? A soma, cada uma fez a soma e já põe o resultado em resultados. E como os resultados já vão sendo colocados, então aqui, ó, aqui o final disso aqui é o resultado colocado lá no array de resultados, né? Como os resultados já estão todos lá, agora o que ele vai fazer? Ele vai aguardar que todos terminem, que os resultados realmente estejam todos lá, né? E depois de terminar tudo lá, ele vai totalizar e mostrar para a gente o resultado. Então, aqui só relembrando o que eu já falei, né? Então, o que pode rolar a gente é que tem várias IDs para as threads. Então, tem a TID, que é a ID criada pelo kernel para o escalonamento, que a gente não está usando aqui. Tem esse que a gente chamou de TH, né? Que a gente criou a funçãozinha, a variável TH com esse tipo, né? Que ela é preenchida através da pthread create. E esse valor, essa identificação é usada somente para as funções. Vamos lá ver, olha lá, quer ver? Ó. Olha a pthread join. Olha lá, como é que a pthread join é chamada? Qual o parâmetro que tem que passar para ela? Tem que passar a identificação. Tá? Então, o que foi passado? Identificação. A outra identificação que a gente usou ali é a posição dela, né? A posição da thread no array. Bom, é que eu estou dizendo que algumas ideias usadas não são um padrão, né? Foi uma forma de evitar incluir mais coisas, dificultar mais o problema. Então, para facilitar, para não ter que usar sincronização, então é a solução mais simples é a que a gente tem aí. Então, por exemplo, aí fala da variável global, né, que requer sincronização, mas a gente usou um array onde cada linha é usada independente, de forma independente, então não precisa de nada. Aí depois tem o uso da função pthread_join, né? Ela é usada para totalizar os resultados parciais de cada thread. Então, por que a vantagem de usar esse negócio aqui? Garante que todas as threads terminaram antes de dar continuidade, né? Então, garante que todas as threads já colocaram, já tiveram o seu resultado colocado no array de resultados, né? Aí isso garante que tudo está lá, e aí só depois que tiver tudo lá que vai ser feita a soma, né? A totalização. Essa pthread join também evita condições de corrida no momento de somar os resultados. E é um código mais simples que eu arrumei aí. Não tá uma beleza de explicação, né? Mas agora vamos fazer aqui agora sendo um monothread, né? Um processo com uma thread só, né? Então eu mantive a função é a mesma, né? Ele faz um for com início e fim do intervalo, né? E vai somando as multiplicações, né? Vai somando os quadrados aqui. E retorna o resultado. Né? Só que a diferença é que o intervalo aqui é 1, começa a 1 e termina em 1.000.000. Né? O fim é 1.000.000. Né? Então aqui o início é 1, o fim é 1.000.000. E aí chama o resultado, né? O valor final vai ser
chama a função parcial, que é o nome dela, né? Passando início e fim aqui. Tá, tem um resultado. Tá, esse aqui é o programinha. Pra você ver como é que a parte de cálculo é simples, né? Todo o resto era a parafernália de fazer a programação concorrente, né? Bom, dessas três versões, qual é a mais rápida? Com vários processos? Com a multithread ou a monothread? Aí aqui eu usei a mesma estrutura que eu usei para obter o cálculo do tempo lá, quando o pai ia dormir, lembra aquilo? Né? Que teve sleep para fazer a contagem. Eu usei a mesma coisa. Então, logo após amém, a gente coloca isso aqui. Né? Por que logo após amém? Porque é onde começa a execução. Né? E onde termina a finalização? Então, aqui ativa a contagem, né? E aqui desativa a contagem e calcula o tempo nesse intervalo, né? Então, isso aqui é antes do return. Então, o que está acontecendo? Eu estou pegando tudo que é feito, tá? Tudo que é feito. Se tiver só cálculo, é só cálculo. Se tiver cálculo e todo o resto que é feito para fazer a sincronização, troca de processos, tudo mais que tiver envolvido também vai entrar na conta. Eu não vou explicar isso aqui, tá? O entendimento das estruturas e funções de contagem de tempo ficou por conta do aluno. Então, aqui eu fiz a execução com o multiproc usando essa contagem de tempo, né? Então, como toda vez que você executa é um tempo diferente, eu fiz 3 vezes para cada um e tirei a média do tempo de cada um, né? Então, para o multiprocessamento, eu tive essa média, 0,0109 segundos, né? Para multithread, a média foi 0,0737 segundos. Essa aqui foi a mais rápida, né? E essa aqui, com processo só, deu a mesma média desse aqui, estiveram a mesma média. Vamos ver o que tem por aí. Bom, a primeira coisa aqui, o exemplo foi fraco. Não, não é que o exemplo foi fraco, mas o cálculo é fraco, tá? O cálculo foi muito simples. Quando o cálculo é muito simples para essas nossas máquinas modernas, né? A solução é muito rápida. E a solução muito rápida, né? Ela fica próxima dos tempos gastos com a parte do sistema operacional, com troca de processos, com escalonamento, com toda essa parafernália toda, a criação de pipes, né? Todos estão numa faixa muito pequena de tempo. E quando o problema é simples, a velocidade de resolução do problema está muito próxima da velocidade dessas funções do sistema operacional. Então, quer dizer que o tempo gasto no sistema operacional acaba contribuindo muito no tempo total. Tá? Então, ou seja, há muita contribuição do tempo de execução das coisas do SO, escalonamento, etc., no tempo de execução do problema. Então, quando o trabalho útil é muito pequeno, quer dizer, o cálculo é muito simples, o overhead, né? O overhead é o que a gente chama a sobrecarga que é devida, né? A sobrecarga que é devida a essas coisas aqui que o sistema operacional faz, né? Então, ele causa uma sobrecarga no processamento, né? Então, quando o trabalho útil é muito pequeno, o overhead domina o tempo total. Então, o overhead está influenciando muito, né? A execução das coisas do SO está influenciando muito no problema, na solução do problema. Então, quando o trabalho é pequeno, né? Quando o trabalho é muito simples, talvez a otimização é não fazer nada, fazer um processo simples, né? Um processo monothread, unithread. Então, aqui está mostrando o que está sendo o que foi medido,
né? Então, aqui, no intervalo entre o getTime antes e o getTime depois, a gente está incluindo criação dos pipes, criação dos processos, escalonamento, o próprio cálculo, né? Então, isso aqui é o trabalho útil. Aí depois tem a comunicação via pipe, espera pelos filhos, né? Sincronização lá para terminar os filhos, espera pelos filhos darem os seus resultados, ou então esperar os filhos terminarem para limpar para não deixar os filhos virarem zumbis, né? Então tudo isso gasta um tempo, né? Então tudo isso aqui foi medido. Então o que a gente pode ver aqui, ó, que um programa ele não executa sozinho, né? Entre o código-fonte e o resultado, existe um sistema operacional realizando criação de processos, troca de contexto, comunicação, sincronização, gerenciamento de memória e acesso ao hardware, né? Isso tudo aqui compõe o tal do overhead, né? O tempo total de execução é a soma do trabalho útil com esse overhead. Se o trabalho útil é muito pequeno, né? Se ele estiver na escala do overhead, então o overhead está influenciando muito aqui no teu resultado. Aí depois outra coisa que vocês devem reparar é que você viu que eu tirei a média, né? Então cada vez que eu executava o mesmo programa, ele dava um tempo de resposta diferente. Aí aqui está a explicação. Por que é isso, né? Aí, porque o nosso computador não é... O nosso computador, usando o sistema operacional, ele não é determinístico. Quer dizer, não dá para você prever quando é que vai ficar quanto tempo uma coisa realmente vai gastar, né? Porque tem o sistema operacional sendo chamado, entrando e saindo, tem o escalonamento, né? Tem os problemas com cache, tem problemas com interrupções, tem outros processos, né? Tudo isso aí está competindo pelos recursos. Seria que outros processos competindo pelos recursos, né? Isso aqui eu vacilei aqui. Ainda botei uma observação assim, ó. Por isso, sistemas de tempo real não devem ser executados em SOs comuns do tipo que a gente usa, né? Por isso que existe, por exemplo, você vai fazer um sistema embarcado em que é necessário que a execução ocorra dentro de um intervalo rigoroso, né? Você não pode usar um sistema operacional comum. Ou não usa sistema operacional, faz uma implementação totalmente sem sistema operacional, ou você usa um sistema operacional de tempo real, né? Não que não exista esse não determinismo em sistemas operacionais de tempo real. Existe, né? Cada hora a execução dá um resultado. Mas esse tempo de execução diferentes, né, estão dentro de um intervalo aceito. Né? Então, por exemplo, se não desligar lá aquela... Se não desligar o botão que explode a bomba, em 1 microsegundo a bomba vai explodir. Só que esses sistemas operacionais de tempo real, vamos colocar um intervalo assim, ó. Aqui a gente consegue executar esse programa no intervalo de meio microsegundo. Então você vai ter a certeza que em meio microsegundo você consegue desativar o botão e a bomba não vai estourar. Agora, se colocar num sistema desse onde pode variar de meio microsegundo até 10 microsegundos, a bomba pode explodir. Então você tem que usar um sistema operacional de tempo real. Não sei se eu enrolei mais a cabeça de vocês, de repente não devia nem ter falado nada disso. Aí a questão, vamos paralelizar ou não paralelizar? Então, a primeira questão que aparece na nossa cabeça não deve ser como paralelizar, mas se vale a pena fazer isso, né? Então, tem uma lei, essa lei desse cara aqui, Andal, né? A ideia principal dela é: quanto menor o trabalho útil, mais o overhead vai dominar.
mais no resultado final da execução, né, mais o overhead vai ter influência. Ou melhor, né? Não basta dividir o trabalho. É preciso que o trabalho seja grande o suficiente para compensar os custos da divisão. Então, o teu problema ele tem que ser bem mais complexo, né? O tempo que ele necessita para ser executado tem que ser bem maior do que o que o sistema operacional gasta para fazer essa paralelização. Tá? Então, na hora que você for tentar fazer uma paralelização de um problema, você tem que ver se esse problema realmente merece isso, né? Aí que eu fui listando algumas frases, né, que ao longo às vezes elas podem estar mais relacionadas a algo que foi visto antes, ou que foi visto agora, mas aqui a gente vai... Juntei todas que eu achei que eram importantes, né? Então aqui, ó. Processos são fáceis de proteger, mas difíceis de compartilhar. Então, quer dizer, processos são bolhas incomunicáveis. Mas quando você quer que eles compartilhem alguma informação, você tem que chamar o sistema operacional para ele criar um canal para que essa compartilhação ocorra. Compartilhação? Compartilhamento? Rapaz, o cara não sabe português, é uma desgraça. Tá? As threads são fáceis de compartilhar. Por quê? Elas já têm uma memória compartilhada, então basta trocar as informações ali, né? É uma coisa natural para elas, né? Só que tem que proteger. Tem que proteger para que essas threads uma não invada a outra, né? E não acabem destruindo o processo inteiro. Aí aqui tem um mito, ó. Quanto mais processos, mais rápido vai ser o seu... Então, se você for fazer uma paralelização, quanto mais processos você usar, quer dizer, quanto mais processos frios você usar, mais rápido vai ficar. Isso daí é mito, né? A gente acabou de ver que é, né? Vemos ali que usamos 4 processos para fazer um problema, para resolver um problema, e ficou no mesmo tempo que usando apenas um processo, né? Então depende do tipo de problema. Então o paralelismo não é uma otimização mágica. Antes de paralisar, pergunte: o trabalho é grande? A comunicação é cara? A sincronização é cara? O hardware possui múltiplos núcleos, né? Então, se o trabalho é grande, opa, beleza. Acho que vale a pena paralisar. A comunicação é cara? Vai ser difícil comunicar? Cara, significa que se ela gasta tempo. Se a sincronização gasta tempo. Se isso aqui gastar tempo, mas esse tempo aqui for muito inferior ao tempo de solução do problema, vale a pena, né? Você pode fazer que vale a pena. Agora, se esses tempos forem muito próximos, aí não vale mais a pena. Aí uma coisa também que é bom, se o teu hardware tem múltiplos núcleos, né? Quanto mais você paralelizar, melhor. Tem 1000 núcleos, então você fazer 1000 threads, onde cada thread vai para o núcleo, você vai fazer aquilo lá muito rápido, né? Lembra que hoje em dia o escalonamento é feito em threads, né? Então, se você tem um processador com 4 núcleos, cada uma dessas 4 threads que você criou pode ir para um núcleo separadamente e elas executarem simultaneamente, né? Olha lá, em sistema moderno, quem disputa a CPU são as threads. Em máquinas multicore, o escalonador distribui as threads entre os núcleos disponíveis, né? Aí acontece o paralelismo real. Uma mudança importante em relação aos SOs do passado, nos quais um processo tinha apenas uma linha de execução.
Hoje, um único processo pode ocupar vários núcleos simultaneamente através de suas threads. Então, antigamente só tinha uma linha de só tinha uma thread, né? Hoje em dia, com essas várias threads, fica mais fácil paralelizar, né? Então, uma mudança importante foi isso aqui, ó. Aí aqui tem uma tarefa que eu ainda não terminei, mas eu vou passar para vocês depois o que tem que ser feito, né? Isso é o que eu estava pensando. Eu estava pensando, só para já adiantando, vocês fazerem exatamente o que foi feito, aqueles 3 processos ali, né? Aqueles 3 procedimentos, com múltiplos processos, com múltiplas threads e com um processo monothread, né? Só que em vez de fazer aquele cálculo simples, fazer um cálculo mais complicado. Por exemplo, aqui, ó, fazer um resultado com a raiz quadrada, ou com seno, ou com cosseno, né? Então, isso aqui vai te dar mais e dividir em vários intervalos, né? Em vez de só em 4 intervalos e fazer um monte de intervalos, tá? E aí vocês fariam essas comparações e me mostrariam qual era melhor, né? Aí era só copiar mais ou menos o que eu fiz e modificando a função de cálculo só. E é isso aí. Por hoje chega. Até a próxima. Abraço e obrigado por terem assistido.